Oi, gente, eu vou falar sobre a introdução da relatividade geral. No início do século XX, a humanidade vivia em um período de intensas transformações científicas e culturais, e com antigas incertezas herdadas pela física de Isaac Newton, que começavam a ser questionadas com o avanço, das tecnologias. E que exigia, um avanço e compreensão do universo. Aí, nesse contexto, surge Albert Einstein, um físico que revolucionou completamente, a física, que ele vem com a nova maneira de entender o espaço, o tempo e a gravidade. Aí, em 1915, ele vem com uma formulação da teoria da relatividade geral, que ele propõe que a gravidade não era uma força invisível e que atuava à distância como se atuava à distância como se acreditava até então, mas sim o resultado da curvatura do espaço-tempo causado pela presença de massa e energia. Então, essa ideia dele não transformou apenas a física, não foi assim uma ideia que revolucionou apenas a física, tanto quanto outras áreas do mundo, como a história, os pensamentos humanos, mostrando assim que o universo é muito mais dinâmico, complexo, e muito mais interligado do que a gente se imagina. Eu sou a Gabriela e vou falar sobre os princípios fundamentais da teoria. Enquanto a gravidade clássica ou newtoniana tratava a gravidade como uma força, a relatividade geral tratava ela como um objeto massivo que alterava o espaço-tempo. E segundo a teoria, isso fazia também com que outros objetos passassem por caminhos distorcidos. Então, ao invés da Terra entrar em órbita em volta do Sol por conta da sua força gravitacional, ela entra em órbita por conta do seu caminho natural feito pela distorção do espaço-tempo por conta da grande massa do Sol. Então, a teoria da relatividade geral, ela afirma que não tem como saber, não tem como distinguir se a aceleração de um corpo se dá por fatores externos ou pela gravidade. Então, como exemplo, isso não se dá porque o efeito nos corpos é o mesmo. A gravidade, devido à gravidade, um corpo que for jogado aqui na Terra, ele cai 9,8 metros por segundo. E se isso acontecer numa nave, esse objeto for jogado numa nave, indo verticalmente, ele vai cair ao mesmo tempo. Então a pessoa que está na nave, ela não vai conseguir dizer se foi por conta da inércia que esse corpo teve esse tipo de aceleração ou por conta de um campo gravitacional. Meu nome é Mariana Pereira e hoje eu vou falar sobre as equações de campo de Einstein. Bom, as equações de campo de Einstein são a base da relatividade geral e elas mudaram totalmente a forma como entendemos a gravidade. Em vez de ser uma força, a gravidade passa a ser a curvatura do espaço-tempo. A ideia central das equações é simples: a matéria e a energia deformam o espaço-tempo e essa deformação determina como tudo se movimenta. Essas equações ligam dois lados. De um lado está a geometria, que descreve a curvatura, e do outro a matéria e a energia, que causam essa curvatura. Quando colocamos isso tudo junto, conseguimos explicar fenômenos como a curvatura da luz, o tempo passando mais devagar perto das massas grandes e a formação de buracos negros e até a expansão do universo. Em resumo, o significado físico das equações é mostrar como o conteúdo do universo molda o próprio espaço-tempo. É como se elas fossem um modelo que traduz a relação entre o que existe e como o universo se comporta. Então aqui a gente tem a equação geral, é a mais usada. Esse pedaço aqui é o fator de conversão. Aqui é o tensor energia-momento, ele mostra quanta matéria e energia tem ali. O 8π é o fator matemático que equilibra as unidades e faz a equação funcionar corretamente. Então, no geral, o lado esquerdo da equação é como o espaço-tempo se curva, e o lado direito é o que causa essa curvatura. Hoje eu vou falar sobre a geometria do espaço-tempo. Meu nome é Larissa Caroline. O que é o espaço-tempo? Na física,
Bom, na física de Einstein, o espaço e o tempo não são entidades separadas, mas sim entrelaçados em uma única estrutura quadridimensional. O espaço-tempo, três dimensões espaciais e uma temporal. A curvatura, ou seja, a gravidade, matéria e energia se distorcem o tecido, qualquer objeto que possua massa ou energia, como estrelas e planetas. Distorce ou curva o tecido do tempo e espaço ao seu redor. Podemos fazer uma analogia com uma cama elástica. Pense no espaço-tempo como um grande tecido esticado. Como uma cama elástica. Ao colocar uma bola pesada, por exemplo, o Sol, no centro desse tecido, cria uma depressão, como uma curvatura. O movimento segue a curvatura, a trajetória dos corpos menores, como os planetas. Não é determinada por uma força que os puxa, mas sim por ele seguindo o caminho mais reto possível dentro desse espaço-tempo curvado. Esses caminhos são chamados de geodésicas. Voltando à analogia, se você enrolar uma bolinha menor, por exemplo, o planeta, perto de uma bola pesada, ela não vai direto para ela, mas sim orbita ao redor, seguindo a depressão criada no tecido. E essa curvatura é o que sentimos na gravidade. O conceito central, a geometria do espaço-tempo, é o que define a gravidade. A forma como o espaço-tempo se curva é determinada pela distribuição de matéria e energia. E, por sua vez, essa curvatura é dita como a matéria dita como a matéria e a energia se movem. Isso é resumido pelas equações de campo de Einstein, que, em termos simples, mostram a relação em mão dupla. Oi, eu sou a Vitória e eu vou falar sobre os experimentos e as comprovações da teoria de Einstein. O teste experimental decisivo da relatividade geral foi a observação do desvio da luz das estrelas durante o eclipse solar de 1919. Arthur Eddington mediu a posição de estrelas próximas ao Sol e encontrou exatamente o valor de desvio previsto pelo Einstein. Esse experimento demonstrou que a gravidade é capaz de alterar a trajetória da luz, confirmando diretamente uma das previsões centrais da teoria. A partir desse resultado, a relatividade geral ganhou reconhecimento internacional por sua precisão. O segundo caso envolve o avanço do periélio de Mercúrio. Havia uma diferença pequena, mas persistente, que a mecânica newtoniana não conseguia explicar. A relatividade geral forneceu exatamente o valor adicional que era necessário. Esse fenômeno mostrou que a curvatura do espaço-tempo ao redor do Sol influencia de forma mensurável a órbita do planeta, validando a teoria em um contexto astronômico real. Foi um dos resultados mais importantes para consolidar a relatividade geral no início do século XX. O terceiro exemplo diz respeito à dilatação temporal gravitacional, observada no funcionamento do GPS. Em altitudes maiores, onde a gravidade é mais fraca, o tempo transcorre de forma ligeiramente diferente. Esse efeito exige ajustes contínuos nos relógios dos satélites, sem os quais o sistema apresentaria erros significativos de posição. Trata-se de uma aplicação cotidiana que evidencia a relevância prática da teoria. Esses três resultados, o desvio gravitacional da luz, o avanço do periélio de Mercúrio e a dilatação temporal presente no GPS, demonstram que a relatividade geral não é apenas um modelo teórico, mas uma descrição precisa do comportamento da gravidade no universo. Oi, gente, eu sou a Rebeca e eu vou falar sobre as aplicações e as consequências da relatividade geral. Bom, a primeira é a dilatação gravitacional do tempo, que mostra que o tempo passa diferentes em regiões quando a gravidade é forte ou fraca. E isso não é uma teoria, é usado no GPS. Os satélites, eles ficam longe da Terra, onde o tempo passa um pouco mais rápido. Na relatividade geral, o GPS erraria por vários quilômetros. Outra consequência é a explicação de fenômenos do universo, como buracos negros, movimentos de planetas, lentes gravitacionais, que permitem estudar a galáxias distantes, né? E recentemente a teoria previu as ondas gravitacionais, detectadas lá em 2015, abrindo um novo jeito de observar o universo.
Em resumo, a relatividade geral não é só a teoria, ela está no nosso dia a dia e ajuda a entender os fenômenos mais extremos dos cosmos. Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre os limites, os desafios e as perspectivas futuras da relatividade geral. A relatividade geral, criada por Einstein, explica que a gravidade não é só uma força entre os corpos, mas sim o efeito que a massa tem sobre o espaço-tempo que faz com que ela se curve. Essa é uma teoria incrível que funciona muito bem para planetas, estrelas e galáxias, mas ela tem alguns limites. O problema dessa teoria é que ela apresenta dificuldades quando lidamos com escalas pequenas, como o mundo das partículas subatômicas. Por exemplo, em situações de gravidade extremamente intensa, como dentro de buracos negros ou também no início do universo. Ou seja, quando a gente trabalha com o macro, funciona muito bem, mas quando se trata do micro, essa teoria não tá muito boa ainda, sabe? E, além disso, ela não se combina com a mecânica quântica, que é a teoria que descreve o comportamento das partículas muito pequenas. Até porque, como eu disse anteriormente, ela funciona com o macro, não com o micro. Enquanto a relatividade geral descreve o universo em larga escala. A mecânica quântica descreve o universo em escala minúscula. E até hoje, ainda não conseguimos unir essas duas teorias em uma explicação completa. Por isso, os cientistas estão em busca de uma teoria chamada gravidade quântica, que tem como objetivo de poder conciliar essas duas teorias, a teoria da mecânica quântica com a relatividade geral. Algumas abordagens para a gravidade quântica incluem o Looping Quantum Gravity, que propõe que o espaço-tempo seja formado por pequenos loops, e a teoria das cordas, que sugere que as partículas fundamentais são cordas vibrantes e não pontos. Essas ideias ainda estão sendo desenvolvidas, mas elas tentam explicar a gravidade em níveis pequenos, numa teoria que consiga entender a parte micro dessa gravidade, para entrar nessa teoria e poder conciliar essas duas, e para poder conectar o mundo do pequeno com o grande. Falando em perspectivas futuras, a teoria das cordas busca unificar todas as formas da natureza em um único modelo. Também existem conceitos teóricos como os buracos da minhoca, que seriam atalhos no espaço-tempo, conectando regiões distantes do universo. Pesquisas futuras podem nos ajudar a entender melhor o que acontece dentro desses buracos negros, como se deu o Big Bang, e até possibilitar novas ideias sobre energia e viagem no espaço-tempo, embora isso ainda seja uma especulação científica. Enfim, a relatividade geral revolucionou a nossa visão do universo, mas ainda há muito o que se compreender sobre ela. E agora a física ela tem um desafio que é unir a gravidade e a mecânica quântica. E se conseguir, podemos abrir portas para descobertas incríveis. E aí, vocês acham que um dia a gente vai conseguir unir, a gente vai conseguir entender essa gravidade em nível quântico?